Sábado, sacudiu, balançou e o gado tá em completo desespero, porque sabe que o Bolsonaro será preso antes de Natal. Olha, repare bem, com o Bolsonaro tornado réu, o processo de anistia enterrado, a entrega da intimação lá dentro de UTI, para acabar com aquela palhaçadazinha, né? E agora com a prisão do ex-presidente Collor de Mello. O ex-presidente Fernando Collor foi preso em Maceió. A ordem da prisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro. Tadinha. Tadinha, que barra. Então já dá para adivinhar quem será o próximo. Bolsonaro! Bolsonaro! E calma aí que tem a cereja de bolo, tem. Sabem aquelas manifestações que fizeram sem anistia no Rio de Janeiro, em São Paulo? Somos todos Débora no serviu pra porcaria. Olha, se a intenção era mostrar poder político, viu, Silas Malafaia? Pra tentar intimidar o Xandão. Olha. É breaking news porque tem notícia de momento. Maioria do STF condena Débora Rodrigues a 14 anos de prisão. Foi duro. Horrível, pai. É dureza. Meus herculoides, o chororô tá grande nas redes sociais e mentiras e narrativas fantasiosas é o que não falta. Os bolsonaristas estão usando toda a sua liberdade de expressão para cometer crime, né? Porque eles estão agora acusando sem prova, lógico, que o STF estaria usando a prisão do Collor como uma manobra para tirar o foco da fraude de INSS, que começou no governo de Bolsonaro lá em 2019 e agora que foi desarticulada no governo Lula. É muita cara de pau. Os caras mandaram prender o Collor para tirar atenção dos 6 bilhões de reais da pensão do INSS dos velhinhos, dos aposentados, que o Lula roubou junto com o sindicato, junto com o PT. É mentira até. Verdade. Mas vejam que essa coisa do INSS, aliás, tem gente que diz que começou foi lá em governo Temer. Então passou por todo o governo Bolsonaro e cadê? Ninguém descobriu porcaria nenhuma. Aí chega Lula, aí chega Lewandowski, aí as instituições não estão mais aparelhadas e aí as investigações vão pra frente. Aí, eu já sei o que é que tá passando nesse seu coraçãozinho, eu sei. Essa aflição, viu? Estão dizendo que o irmão de Lula é que tá roubando os velhos. É muita cara de pau, né? Olha, você vai olhar nos jornais, os títulos são sensacionalistas. Claro que se botar o nome de irmão de Lula em qualquer canto, ou de Lula, ou do tio de Lula, qualquer coisa, mesmo que essa pessoa não esteja envolvido, mas só porque ela trabalha lá, porque faz parte de lá, ou faz isso vai dar engajamento, mas é para levar você ao... A gente já conhece, a gente lembra da época de Lava Jato, a gente conhece. Veja em que nenhum momento de nenhuma dessas reportagens dizem que o irmão de Lula é investigado. Olha só, sindicato de irmão de Lula é alvo de operação contra fraudes no INSS. Aí você vai lendo, vai passando. É passando na boquinha da garrafa. Aí depois que tu lê tudo, não vê nada dizendo que o irmão de Lula pegou, que roubou nada. Aí lá no finalzinho, no cantinho tem assim. Olha, Frei Chico não é investigado nessa operação. Apurou a CNN.
Era tudo mentira! E se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas no Jumento Amarelo, deixa eu dizer uma coisa, a gente pega a notícia, a gente bota o contexto histórico, filosófico, geopolítico e até econômico, e bota assim, umas 2 pitadinhas de humor, só pra, né, e com a linguagem que você pode, ó, e você vai aprender muita coisa, assista os outros vídeos, só pra você ter uma noção. Ah, menino, ó, já que eu falei em Lava Jato, tem muita gente fazendo confusão, inclusive, aí eu não sei se é confusão não, aí eu não sei se é de propósito, eu não sei, tá? Eu não sei. A própria grande mídia dizendo que a justiça tá trocando sinais. Positivo e negativo, trocando sinais da matemática sobre a Lava Jato. E que o STF, que está desmontando as condenações feitas pela Lava Jato, mas mesmo assim mandou prender o Fernando Collor de Mello pela mesma Lava Jato. E essa prisão, ela chega num momento em que o próprio STF está desmontando as condenações que foram feitas para a Lava Jato. Não é uma contradição? Como é que a gente embrulha aquilo que o STF está desmontando e aquilo que ele está levando à frente e condenando? Thaís, bom, boa noite, prazer falar com você novamente. Eu acho que, na verdade, usando o termo que você colocou, o que a gente precisa é desembrulhar a Lava Jato. Porque Lava Jato nada mais é do que um golpe de máquina. A Lava Jato não existe juridicamente. Não existe uma operação só que se chama Lava Jato. Existe uma pleiade de investigações, de inquéritos policiais, de ações penais, que se convencionou chamar Lava Jato. Começa isso com uma operação que de fato chamava Lava Jato, uma operação da Polícia Federal, uma operação que depois acaba tendo outros desdobramentos, que é capturada pelo Ministério Público Federal de Curitiba, a famosa força-tarefa da Lava Jato. Eles emprestam esse nome da primeira operação para que eles continuem gozando daquela popularidade que havia alcançado naquele momento, e a partir daí, uma série de operações começam a ser chamadas como a falar que fazem parte da Lava Jato. Essa é uma operação, por exemplo, que não tem nada a ver com a Lava Jato de Curitiba. Muita gente na Lava Jato continua condenado, já cumpriu, muita gente na Lava Jato cumpriu pena, e já inclusive já saiu do sistema penitenciário. A gente tem exemplos grandes, o Youssef, aquela doleira Nelma Kodama, uma série de pessoas que já cumpriram pena, que já estiveram no sistema carcerário e que já, inclusive, passaram por isso, e tantos outros casos que realmente foi constatado algum tipo de nulidade, o que levou à anulação desses casos, né? Então, não é que, eu acho que a gente precisa olhar isso com bastante cuidado. A Lava Jato inteira foi anulada? Não foi a Lava Jato inteira. Alguma parte dela, muitos casos, porque foram constatados abusos graves, abusos que colocavam em xeque, inclusive, o Estado Democrático de Direito. Mas não é o caso aí, por exemplo, desse caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Chama a Lava Jato por uma maneira geral, por uma estratégia de comunicação, mas é uma investigação independente que não foi contaminada pelos malfeitos da Força Tarefa de Curitiba. Bem, até para aproveitar esse momento e responder, eu não tenho costume de fazer isso aqui não. Muitos dos meus seguidores botam os comentários e tal, mas a partir de hoje eu vou fazer. Uma seguidora, ela mandou uma mensagem que botou o seguinte: bom dia, Jota, tudo bem com você? E eu espero que sim. Jota, quando puder, faça um vídeo explicando por que o ex-presidente Collor de Mello foi preso e por que, apesar dele sofrer um impeachment, tá valendo, gente. Impeachment importante é entender a linguagem coloquial. Beleza. Ele não foi preso pelos crimes. Desde já agradeço pelo maravilhoso canal. Então, vamos aproveitar para explicar e você entender tintim por tintim. Senta que lá vem história. A Operação Lava Jato, ela começou ali em março de 2014, em Curitiba, lá no Paraná. A princípio, preste atenção, ela investigava um esquema de lavagem de dinheiro que usava postos de gasolina. Por isso que o nome é Lava Jato. Só que essa investigação, ela foi crescendo, me absorvendo. E de repente eu vivi assim. Meu Deus. E revelou um gigantesco esquema de corrupção envolvendo empreiteiras, políticos e altos funcionários da Petrobras. Agora preste atenção. Com o tempo, o nome, a marca Lava Jato, ela virou assim como se fosse um marketing, um nome de fantasia, um selo. Toda investigação grande de corrupção no Brasil era associada a Lava Jato.
mesmo que tivesse uma origem totalmente diferente. Gente, aconteceu uma espécie de expansão para tudo que é lado no Brasil. Começava a investigação de corrupção, Lava Jato, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, enfim. Cada investigação dessa, cada núcleo cuidava dos seus próprios casos, mas tudo era vendido pela grande mídia para formar a opinião pública como se tudo fosse Lava Jato, mesmo que fosse operações paralelas, com outros investigadores, com outros alvos. Tem o Collor e o Lula, que a gente não falou nada ainda. Agora, vamos pro Collor. O Fernando Collor, ele foi condenado agora em 2023 pelo STF. Pelo quê? Por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O processo dele era de um esquema bem específico. Ele, enquanto era senador ali entre 2010 e 2014, ele teria recebido cerca de 20 milhões de reais só em propina para facilitar contratos com a BR Distribuidora, que é a subsidiária da Petrobras. Um homem que luta pelos interesses do Brasil, o grande aliado nosso, Fernando Collor. E o caso dele foi para a STF porque ele era senador. Tinha o tal furo privilegiado. Só que aqui é importante. A condenação dele já estava ali transitada em julgado, ou seja, não cabia mais recurso desde novembro de 2024. O STF, ele só esperou as últimas formalidades, um carimbo, uma assinatura, um negócio, sabe? Para mandar o homem para a cadeia agora, em abril de 25. A situação de Lula é completamente diferente. Se você nunca entendeu o que realmente aconteceu com Lula, e se você não tem argumentos quando chega os bolsonaristas, é porque Lula é presidiário, não sei o quê. Preste atenção. O Lula, ele foi condenado inicialmente pelo juiz ladrão por causa de triplex. E depois por causa de um sítio. Então veja, um presidente. Vamos para a linha de raciocínio. Corrupção, milhões da Petrobras e não sei o que, muito dinheiro, foi o maior roubo. Aí o que é que tinha do Lula, do roubo, o roubo do Lula? Ele comprou um triplex e um sítio. Mas que vergonha! Aí Moro conseguiu prender Lula em 2018. E a gente sabe qual foi o motivo, né? Tirar Lula das eleições. Lula passou mais de 500 dias na cadeia e em 2021 o STF ele anulou as condenações. Agora vamos entender o motivo da anulação. O que realmente aconteceu. O STF entendeu que o Moro ele não tinha competência, não era um juiz certo, adequado para julgar os casos que o Moro estava dizendo que estava atribuído a Lula. Que é um triplex e um sítio. Mesmo o Moro tentando espremer, querendo ligar. O que era lá de Curitiba, que eu falei aqui já? Era com relação a Lava Jato, com relação a esquemas de lavar dinheiro, de posto de gasolina, com relação a Petrobras. E ele tentou ali, mas não conseguiu. Aí, para dar o tiro de misericórdia, teve aquelas investigações de Intercept que mostrou todo o submundo, todo o lado podre que o Moro, junto com os procuradores, junto com Dallagnol, tudo que eles fizeram para associar Lula, para prender Lula, sem ter nenhuma prova concreta, nada. Não tinha nenhum documento que tivesse assim, não, foi encontrado. Foi encontrado, tem uma parte do julgamento, tem esse papel que foi encontrado na sua casa de Lula, tem minha assinatura? Não tem não, então não é meu. E pois é, aí o STF julgou que o Moro foi um juiz padrão, que o Moro foi parcial, que o Moro fez aquele julgamento, foi um julgamento político, ele junto com o Dallagnol. Então preste atenção, resumindo o que eu disse aqui, todo o dinheiro
e todo o tempo que foi gasto por Moro, esse dinheiro do Estado, que foi gasto por Moro, foi tudo jogado fora. Por quê? Porque não é que o Lula ele tenha sido inocentado por mérito, porque não chegou nem a se discutir entre o STF se o Lula era corrupto ou não, tá? As condenações foram anuladas por causa de problemas processuais, porque a maneira como o julgamento foi conduzido. Eu acho que compreendi. Por isso que Lula ficou livre para concorrer às eleições de 2022. Então, não caia nessa narrativa de que o STF descondenou Lula e tirou o Bolsonaro. Tirou o Bolsonaro, descondenou Lula para colocar Lula no poder. Não teve nada disso. O correto é dizer que o Moro prendeu Lula para que ele não concorresse em 2018, tá? Porque se não fosse o juiz ladrão, o Bolsonaro nunca teria sido nem presidente. Então, agora, em 2022, não foi o STF que tirou o Bolsonaro. Quem tirou o Bolsonaro foi o povo brasileiro, através das urnas eletrônicas, através do voto, mesmo Bolsonaro fazendo de tudo para trapacear, até não deixando o povo nordestino votar.